castelo forte é o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 20. Atos 20. Por providência de Deus, hoje pela manhã eu dei aula para a classe da terceira idade que fica no templo. E também falei sobre o capítulo de número 18. Foi bem proposital, visto que estamos fazendo a exposição do livro, né? E hoje pela manhã foi sobre o capítulo 18, onde o Senhor deu uma palavra de encorajamento para o apóstolo Paulo, no momento que tem luta, perseguição, oposição, quando ele estava na cidade de Corinto. E aí a nossa revista, né? Quem não conhece essa aqui, e ela estava falando a partir dessa descrição bíblica sobre o fato de que Deus se encorajou e deu uma palavra para que Paulo não se calasse. E aí Jesus dá essa palavra, Paulo então continua fazendo aquilo que tem que ser feito, pregar ousadamente a palavra do Senhor. Em cima disso se pensou na questão da reforma protestante, com a figura de Martim Lutero, a figura de John Knox, né, que é o pai do presbiterianismo na Escócia, e o movimento puritano que aconteceu também, que abarcou tudo isso que aconteceu a partir da reforma. Então foi interessante. E aí, por conta da aula, eu postei a aula lá no nosso grupo, lá no grupo da igreja. Então, se você quiser um pouquinho mais desse conteúdo, avalie o que foi posto ali para você conhecer um pouquinho mais do que foi estudado hoje pela manhã, tá bom? Irmãos, capítulo de número 20, do verso 17 ao verso 28. Vamos ler do 20 até, eu vou ler até o verso de número 28, tá bom? Os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar outra coisa, coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vou pedir que a igreja leia apenas o verso 19 comigo. Vamos lá? Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos a Tua bênção nesta hora, para que na exposição da Tua palavra, Tu estejas nos enriquecendo, mediante o poder da graça, da iluminação do Teu Santo Espírito, ao nosso coração, à nossa mente, nos transformando dia a dia, de glória em glória, como discípulos do Senhor. Uma vez, ó Deus, que se for pela nossa mente carnal e natural, apenas alcançará o nosso intelecto. E, ó Deus, pouco produzirá se só isso acontecer.
E eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor nos traga entendimento na Tua palavra em torno daquilo que Paulo está nos expondo aqui, naquilo que foi registrado por Lucas acerca desse testemunho que ele dá acerca do seu ministério junto ali à igreja de Corinto. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa fala aqui nesta noite, Paulo, modelo de serviço a Deus. Pelo menos 7 considerações que nós temos aqui nesse texto. Poderia até extrairmos mais aqui, mas eu quero apenas citar 7 considerações aqui nesse texto. É bem sabido dos irmãos que nós estivemos nessa semana, de terça-feira até a última sexta-feira, num congresso da Editora Fiel. Esse congresso, me parece que foi o 35º congresso que aconteceu. A Editora Fiel, ela veio para o Brasil a partir de um missionário americano que residiu no contexto do Amazonas, e ali ele fez um trabalho, depois entendeu que precisava de recurso para subsidiar o trabalho entre ribeirinhos e índios, e vindo para São Paulo, então começou a fazer a tradução de textos, de livros. Com isso, a Editora Fiel cresceu e hoje é uma parceira da Editora PES, da nossa editora, da Casa Editora Presbiteriana, da Vida Nova, né? E outras casas publicadoras que têm uma linha mais reformada. Tá? Então, nós estivemos ali, então houve uma palavra muito interessante de abertura, lembrando que o tema básico do encontro foi o sacerdócio universal dos crentes, um dos princípios da reforma. Uma vez que, a partir da reforma, com Martim Lutero, se entendeu que o clero não representava aquilo que era a essência do cristianismo, os reformadores entenderam que um dos pontos necessários era a partir das Escrituras, no entendimento de Pedro 2,9, vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, passar a instruir a igreja de que agora não só aquelas pessoas tomadas com a roupa clerical e dos dogmas romanos, como nós citamos hoje aqui pela manhã, rezando a missa em latim, como alguns citaram, não somente isso, mas todos quantos são convertidos genuinamente, são chamados à salvação, eles são sacerdotes, ou seja, são chamados para servir a Deus, são chamados para apresentar diante de Deus as suas vidas, seus dons, seus talentos e as suas habilidades. A reforma, então, irmãos, vai romper uma bolha, digamos assim, que era a ideia de que somente os clérigos que poderiam ter acesso às coisas divinas. No entanto, a Bíblia eram poucas pessoas que tinham acesso, as missas em latim. A reforma mudou tudo. Agora a Bíblia foi traduzida para o alemão, primeiro texto que foi impresso, né, por Gutenberg, e aí o que acontece agora é popularizada. Os cristãos têm em suas mãos as Escrituras Sagradas. E aí esse entendimento vai fazer uma grande mudança que ecoa não somente a Alemanha, mas toda a Europa, e que chega depois nos 4 cantos da terra a influência do pensamento dos reformadores. Outro momento a gente fala mais detalhes sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que, a partir da reforma, a gente tem essa compreensão de que cada crente é um sacerdote. Então, você, mulher, você é homem, é chamado para servir a Deus. Nós somos chamados para servirmos ao nosso Deus. E uma das falas que nós tivemos ali do pastor batista Silas Campos, foi pastor em Bauru, ele fez uma breve exposição do Salmo de número 100, onde ele trouxe para nós ali, irmãos, a ideia de que o Salmo 100 é um convite de Deus para cada um de nós. E nesse convite de Deus, ele cita o fato de que, primeiro, Deus aceita a nossa adoração. Os textos que nós lemos aqui, através do Renato, foi celebrai com júbilo ao Senhor. Deus nos chama à celebração. E celebração é o quê? É festa. Então,
Longe de nós, irmãos, fazemos um culto a Deus como se fosse um culto fúnebre. Nós temos o culto de ceia, que nos lembra, sim, com reverência, o ato de Jesus ali na cruz. Mas, dia após dia, nós temos que entender que Deus tem nos chamado a cultuá-lo de maneira alegre, vibrante. Esse é o modo que Deus quer que você se apresente. Ai, pastor, mas eu cheguei aqui na igreja com muitos problemas. Ok, coloque seus problemas nas mãos de quem? De Deus. Aí eu cheguei brigado com o irmão, então conserta o seu problema com o irmão e vai celebrar com alegria. Então, nós somos chamados a celebrar a Deus dessa forma, porque Deus recebe a nossa adoração. E aí, usando o texto lá de João capítulo 4, 24, Deus procura adoradores que o adorem com espiritualidade e com verdade. Segundo, ele citou lá a questão de que Deus quer ser adorado com essa alegria, e não com peso, com alegria. Deus quer que nós o adoremos com alegria no coração. A Epístola de Filipenses é um livro que fala o tempo todo de alegria. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, né? E Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Domingo passado nós falamos aqui sobre o casal Drusila, né, e Félix pela manhã. À noite falamos sobre o fato de Deus, por meio de Jesus, né, da sua graça, nos chamar, e nele nós movemos, nele nós existimos, nele nós realizamos as coisas. É nele, porque esse Deus é a causa da nossa alegria. Deus é a motivação da nossa existência. Ele cita também que o motivo da nossa alegria são os feitos de Deus, né? E como nós, às vezes, não nos lembramos, queridos, dos feitos de Deus. Deus nos deu um teto, Deus nos deu a cama, Deus nos deu o trabalho, Deus nos deu o carro que nos trouxe aqui, Deus nos deu a energia elétrica, Deus nos deu a oportunidade de conseguir ouvir, de respirar, de ver. Quantas bênçãos! Então, esses são motivos pelos quais você tem que vir à igreja e falar assim, obrigado porque o Senhor está me dando esse presente da vida. Essa semana eu tive a notícia de um pastor amigo meu, 49 anos, pastor lá no Pernambuco, estudou, foi contemporâneo aqui meu, do seminário, do nada deu um infarto nele, eu fiquei sabendo, e eu tinha mandado uma mensagem para ele à tarde, 15h44, aí à noite o Jackson manda uma mensagem, pastor José Carlos morreu. Para morrer? Para estar vivo. Então, essa vida nossa, irmãos, ela tem que ser mais intensa em relação às coisas de Deus. Tem que ser mais intensa, mais vibrante em relação às coisas de Deus. E o pastor Silas, por fim, ele fala que Deus quer que você o sirva a despeito do seu estado emocional. Porque Deus não está preocupado com as suas emoções, Ele está preocupado com a sua fé. Ele quer ver se você está usando a sua fé, inclusive para o culto. Você se lembra que Deus libertou o povo hebreu do cativeiro egípcio para quê? Qual o fim? Para o culto, para o serviço, para a adoração a Deus. Não foi com outro fim. Deus libertou aquele povo, deu uma terra para eles, e a primeira coisa que vocês vão fazer depois que vocês saírem dali é celebrar a Páscoa. Irmãos, Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou para o culto, latreia, e esse culto é a nossa vida. Ele transcende esse espaço aqui, mas Deus nos chamou para o culto. Nós servimos a Deus o tempo todo você é chamado para adorar e para dizer as coisas sobre Deus, o tempo todo. O modo como você anda, o modo como você se veste, o modo como você fala, o modo como você trata as pessoas, o modo como você trabalha, o modo como trata a esposa, trata os filhos, trata empregado, tudo isso é culto. E longe de nós, irmãos, pensar numa dicotomia, numa separação, como se culto fosse somente aqui. E, lamentavelmente, alguns pensam que culto é somente na igreja. Culto, irmãos, é quando a gente acaba aqui, quando a gente chega aqui, culto é a vida. Você foi chamado para o culto. Você foi chamado para a adoração. E é exatamente com essa introdução que eu quero que você entenda que Paulo está falando aqui, no capítulo de número 20,
num contexto em que ele está conversando com a liderança da igreja, ao mesmo tempo ele está expondo determinadas questões importantes para as igrejas, porque depois Lucas, ao registrar isso aqui, leva esse conteúdo para muitos lugares, inclusive chega até nós. Então ele fala aqui de como nós devemos servir, como ele serviu a Deus. E Paulo, irmãos, nada mais do que ninguém, é um modelo de serviço a Deus. Nós poderíamos pegar outras pessoas, a mulher que lavou os pés de Jesus, nós poderíamos pegar João capítulo 4, mas em Atos nós temos uma descrição muito rica, porque tinha tudo para dar errado. Paulo se converte, capítulo 8, 9. Imediatamente você tem momentos de perseguição que já vem com Pedro e João, e depois Paulo começa a pregar, e à medida que ele prega, ele vai trazendo um descontentamento entre aqueles que estão na sinagoga, os judeus, os prosélitos e todos os grupos religiosos daquele tempo, que agora tem alguém falando algo novo, diferente, que a gente nunca ouviu. E o fato de eles estarem ouvindo algo novo trouxe grande resistência na mente e no coração deles. E essa resistência fez com que Paulo tivesse os seus embates. E é por isso que no capítulo 18, que eu citei hoje pela manhã, o Senhor está encorajando Paulo. E há um segundo momento que o Senhor está falando com Paulo: Paulo, coragem, porque Paulo tem muitos embates. E aqui, irmãos, ele está como que apresentando como é que ele serviu ao Senhor. Uma coisa que é importante a gente entender quando se fala de serviço, servir a Deus, a palavra diaconia é muito ampla, mas a origem dela é a palavra doulos. Doulos significa escravo. Então, quando nós temos Paulo aqui falando, a partir do verso de número 19, servindo ao Senhor, aí ele está dizendo, ele está usando essa palavra doulos com mais força. A palavra doleon, tokirion, em grego. Doleon, tokirion, servindo ao Senhor. Então, ele está querendo dizer que a intensidade e a consagração dele nesse serviço era algo muito mais forte. E aí, eu quero, a partir disso, então, fazer as pontuações aqui. Primeiro, ele diz assim, ele vai servir ao Senhor. Isso significa perguntarmos a quem, por quê, como, quando, onde. Quando ele diz, eu sirvo ao Senhor, ele sabe a quem ele está servindo. Ele sabe a quem ele presta culto. Ele tem um entendimento claro de quem é o seu Senhor. E aí, se a gente pegar Êxodo capítulo de número 20, que vai falar sobre os 10 mandamentos, um dos primeiros princípios ali é que Deus quer que nós o conheçamos e o adoremos. E ele não se configura como alguns que fazem os próprios deuses, que estão na terra, ou no mar, ou debaixo das águas. Não farás para ti imagens de escultura, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, Paulo, ele está aqui dizendo, eu sei a quem eu adoro. Eu sei quem é esse Senhor. A expressão aqui é kurion, em grego. Kurion é Senhor. Eu sei quem Ele é. Colossenses capítulo de número 3, verso 17, fala assim, Paulo falando à igreja de Colossos, e eu não sei se você sabia que o livro de Colossenses ele fala sobre a supremacia de Cristo, ou seja, não tem ninguém, nem poderes, nem autoridades, nem principados, nem potestades, ninguém é superior a Cristo. E a superioridade de Cristo é que vai revelar exatamente o fato de Ele ser também Deus, como o Pai é, como o Espírito é, e por isso Paulo está dizendo assim, ensinai e aconselhai-vos com outros com sabedoria, e cantai salmos e hinos com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, ou seja em movimento, seja em ação, fazei em nome do Senhor, oferecendo por intermédio dele graças a Deus e Pai. Então, Paulo, ele está falando aqui em Atos, e Lucas registra isso, tal qual o que nós temos em Colossenses. Servir ao Senhor,
seja em palavra, seja em ação, seja em movimento. Tudo que nós formos fazer, irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Essa consciência que todo crente tem que ter. Nós servimos ao Senhor, não servimos a outros deuses, feitos por mãos humanas, e nem servimos as pessoas. Nós servimos a Deus, especificamente a Deus. Nós cantamos o cântico ao único que é digno de receber. É fato que nós somos tentados o tempo todo a ceder, a adorar alguns falsos deuses. Adoramos pessoas, adoramos coisas, né? Quando alguém bate no nosso carro, é uma medida correta para a gente ver como é que está o nosso coração, né? Uma coisa que nos constrange, que nos tira do ponto de equilíbrio. Como é que a gente fica quando a gente perde coisas, quando a gente perde pessoas, quando a gente lida com situações, as coisas nós não entendemos? Onde está o teu tesouro, onde estará o teu coração? Paulo está dizendo, eu sirvo ao Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, o modo como Paulo serve. Ele está dizendo assim, eu sirvo ao Senhor com toda humildade. É interessante, quando ele usa o reforçamento do texto aqui, toda, ele poderia dizer assim, eu sirvo ao Senhor com humildade. Parece que falta alguma coisa, né? Ele fala assim, eu sirvo ao Senhor com toda humildade. O modelo de serviço de Paulo, irmãos, era Cristo. Jesus havia servido humildemente. E aí a gente tem o texto de Filipenses, capítulo de número 2, que mostra o modelo de Cristo para nós. A humildade é o modo como nós devemos servir. Filipenses 2, a partir do verso 5, Paulo está dizendo assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de... Olha só, Paulo está falando aqui que Jesus assumiu essa forma de servo. E a expressão em grego aqui é doulos, novamente, doulos é escravo. Escravo tem vontade, né, irmãos? Escravo não tem vontade. E a descrição é, Jesus não expressou o seu querer, no entanto, ele chega em um dos momentos e vai dizer assim, que a vontade dele, ou a comida dele, o alimento dele, aquilo que o nutria, era fazer a vontade daquele que o enviou. Então Jesus está dizendo, eu me anulo para fazer aquilo que o Pai quer. Eu me esvazio, e é interessante que na teologia usa-se esse texto para falar da kenosis. Kenosis é o esvaziamento de Cristo. Quando ele se esvazia da glória, quando ele voluntariamente abdica-se da sua glória, do seu poder, da sua realeza como Filho de Deus, e ao abrir mão da sua glória, ele se esvazia e se identifica comigo e com você. Essa identificação de Jesus conosco, irmãos, é identificar-se com seres pecadores, falhos, limitados, está em carne e osso, comer, beber, vestir, dormir, andar com os pés, o sangue sair das mãos, dos pés, ter as mesmas condições que nós temos. Jesus é esse, irmãos, que esvazia. Portanto, ele se torna o grande modelo de Paulo. Paulo vai olhar para Jesus, olha, é ele. E aí, depois que aquele homem bruto, rude, havia se convertido, capítulo 8, capítulo 9, Paulo agora é esse homem que agora está doce, está dócil, está mansinho de tudo. E a mansidão de Paulo, irmãos, não era porque ele era manso, porque a natureza de Paulo não era assim. A gente sabe disso, nós vamos ver depois. A natureza dele não era assim. A nossa natureza não é ser calminho. A nossa natureza não é ser tranquilinho. A nossa natureza é ser raivoso, é ser bravo, bateu, levou. A nossa natureza é essa. A nossa natureza, irmãos, é carnal. No entanto, quando Paulo vai tratar do problema
que envolve a raça humana, que é a questão da carne, ele vai falar, as obras da carne são conhecidas. Ele vai dizer o que a carne traz como consequência do pecado de nossos primeiros pais. Impureza e lascívia. Ou prostituição, impureza e lascívia. Então, vai falar, a nossa carne quer sexo. Prostituição, pornografia, impureza, traição, infidelidade. A nossa carne quer isso. A sua carne quer isso. Aí ele vai dizer que a carne também ela tem uma facilidade para ter uma preponderância de inimizade, porfias e ciúmes e ira. Porfia, falar mal, ira, ficar com raiva, ciúmes, não, porque ele não eu, porque ela e não eu, por quê? Porque você está me traindo, não é assim? Discórdias, eu penso uma coisa, você pensa outra, dissensão, facção, obra da carne. E ele vai dizer, e são conhecidos ainda por mau uso de comida e bebida. Você está, porventura, acima do peso? Já foi lá no médico e falou, você está acima do peso. Se você está acima do peso, você está o quê? Está comendo demais. E gente, além de comer demais, não sabe fazer uso de bebida. Bebe cerveja, cachaça, uísque, vodka, e se embriaga. É carne. Aí, quem vai conter isso, irmãos, é a natureza de Cristo em nós. Por isso que eu sou contra o fato da gente pensar na igreja como um regulamento moral. O regulamento moral, o máximo que vai fazer é fazer você se tornar uma pessoa moralmente, aparentemente correta. Mas é o Espírito Santo que vai fazer com que coisas profundas e enraizadas pelo pecado sejam tratadas. Porque é graça, porque é o Espírito Santo de Deus que sonda mente e coração. Paulo tem agora essa natureza, irmãos. Essa natureza que está em Paulo, de tal forma que agora esse Paulo, tendo a natureza de Cristo sobre ele, essa união mística de Cristo sobre ele, né, esse Paulo agora tem condições de andar com humildade. E esse esvaziamento aconteceu a partir da encarnação do Verbo. E aí a gente tem Jesus na convocação dos seus apóstolos, dos seus discípulos, se identificando com eles, na pregação, curando pessoas, interagindo com elas. Quando Jesus lava os pés aos seus discípulos, na cruz, se humilhando ali, se entregando à morte de cruz, e, sobretudo, irmãos, na sua vida entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Paulo aprendeu, e ele está dizendo, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Deus, e eu sirvo com coração humilde. Paulo nos ensina isso. Veja, irmãos, Jesus nos serviu o tempo todo, e Paulo estava na mesma disposição de servir com humildade a igreja de Cristo. O grande desafio da igreja contemporânea é a de ver em suas fileiras pessoas que têm um coração de servo e queiram servir como Jesus e Paulo serviram. O grande desafio nosso, irmãos, é que nós sejamos uma geração que aprenda a servir. E esse aprender a servir vá além de estarmos num culto à noite, na escola dominical, que nós traduzamos esse culto, esse serviço em outras áreas da vida e da sociedade. Esse é o desafio. Marcos capítulo 10, 44, 45 fala assim, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser tornar-se grande, será o que vos sirva. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o serviço dele, irmãos, foi para resgatar cada um de nós, que é o que o texto vai encerrar depois, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele serviu entregando a sua vida. E Paulo está falando, eu servi com a humildade que Cristo concedeu a mim como meio de graça.
Terceiro, Paulo está dizendo aqui, serviu com humildade, e ele usa algumas palavras muito pontuais, é exatamente em torno disso que eu quero detalhar. Ele fala com lágrimas. Lágrimas. O que fez Paulo chorar? É fato que derramar lágrimas pode ser de alegria, pode ser de tristeza. Nós choramos porque o choro é a ausência de palavras para expressar o que a gente sente. Eu posso chorar porque eu estou tremendamente alegre, né? Estou numa efusão de alegria. Você pode chorar porque está tremendamente alegre. Na ausência de palavra para expressar esse sentimento, você pode chorar de alegria. Mas também quando vem uma dor muito forte, algo que nos incomoda, aí você pode chorar também porque está sofrendo uma questão física, uma questão emocional, né? Uma lembrança, uma situação que possa ocorrer. Aí, irmãos, a minha pergunta é: o que levou o apóstolo Paulo aos prantos? O que será que fez com que Paulo chorasse? Que ele falasse: olha, eu servi a Deus, mas servi também, sabe com o quê? Com lágrima. O que fez Paulo chorar? Interessante que é o mesmo apóstolo que vai escrever, depois em torno de 54, aproximadamente 55, a carta à igreja de Corinto. E ele, na carta, na segunda carta, capítulo 2, verso 4, ele fala assim: portanto, vos escrevi em meio a grande aflição, ele passando por aflição, e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Olha só que coisa bonita, irmãos. Paulo está dizendo: eu chorei muito, mas eu até fiquei um tanto constrangido, né, para não incomodar vocês. Mas sabe por que eu estou chorando? Porque eu amo vocês. Que coisa linda. Quando é que a gente está chorando? Porque a gente ama as pessoas. E ama não com esse amor eros, ou com amor interesseiro, mas com amor ágape, com amor que vem de Deus. É por isso, irmãos, que quando nós estamos no momento de comunhão, de culto, de adoração a Deus, louvor, a comunhão, na ceia, aquilo mexe com a gente, toca o nosso coração, aquilo deve, de fato, trazer em nós esse quebrantamento. E quando tem quebrantamento, não tem como, pode ter choro, sim. E nós, presbiterianos, nós gostamos muito assim, de um culto racional, mas nós não somos robô, gente. A gente pode chorar no culto, sim. Pode expressar as nossas emoções no culto, sim, desde que o que esteja à frente, o carro-chefe, seja a nossa fé. Porque a gente não é robô. E aí Paulo está falando assim: olha, eu chorei por vocês. Então ele não está chorando porque tem problema, porque tem angústia, porque tem sofrimento. Mas eu até passei por isso, mas eu estou chorando porque tem alegria, tem amor envolvido nisso. E é interessante que o Salmo de número 126, quando o salmista vai falar acerca da questão do plantio, ele diz assim, que semear a boa semente é difícil e trabalhoso. O esforço de um lavrador precisa ser acompanhado de chuva, de livramento de pragas, e bem como da expectativa de que o fruto vai vir. É por isso que lá no Salmo 126 ele fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E aí no fim ele vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que com lágrima semeia. Semear é trabalhoso. Semear a boa semente é trabalhoso. E pode com isso, irmãos, gerar choro, sim. Eu não sei se você já viu um filme chamado Fazendeiro de Deus. Quem aqui já viu? Não viu? Pouca gente. Recomendo um filme. É um filme gospel, tranquilo, chama O Fazendeiro de Deus. E esse filme tem um personagem chamado Angus, um homem rude, que até então não conhecia a palavra de Deus. O filme é real, o fato se deu na África do Sul. E aí aconteceu que esse homem se converte a Cristo. Ele tem um pedaço de terra lá, e ele era um agricultor, e ele precisava então fazer o plantio.
naquela ocasião, ninguém pensou em plantar. Não vamos plantar porque não vai chover, está dando tudo errado. E ele falou assim, não, eu vou plantar. Orou, colocou diante de Deus a questão, e aí chega uma roda de amigos agricultores e começa a gerar dúvida e a desmotivar, dizendo que aquilo não ia dar certo. Plantar batata não ia dar certo naquela ocasião. O banco liga, você pegou empréstimo com a gente aqui, mas nós precisamos receber, viu? É sempre assim. Os incrédulos, aqueles que não creem. Mas o Angus aqui, ele está confiante, a esposa dele está apoiando, vai acontecer algo sobrenatural. E aí, irmãos, o tempo passa, aquela terra poeirenta, não vem chuva, é um tempo de angústia, de sofrimento, e é interessante que quem planta batata é diferente, por exemplo, de quem planta milho. Você planta um milho, aí cresce o pé, e a espiga vai ser vista a olhos nus. Quem planta batata, ela fica debaixo da terra. Não sei se você sabe também que tem uma história de que o bambu chinês, ele fica 5 anos, depois que você planta ele fica 5 anos debaixo da terra. Ele não dá as caras, 5 anos. Então exige muita paciência. Quem planta batata vai ter que ter muita paciência. E ele plantou, aí até que a chuva veio. E o tempo passou, irmãos, e agora ele tinha que ver se a colheita dele deu certo ou não. Mas esse tempo foi de muito sofrimento, de oposição, de gente falando contra, e não vai dar certo, é isso, aquilo outro. Não, e ele sempre confiante e colocando diante de Deus a questão de que Deus estaria ouvindo a sua prece, a sua oração, a despeito de todo espírito contrário. Irmãos, o fato é que a narrativa do filme é muito interessante, porque antes ele era um homem que maltratava os seus empregados. Lembrando que na África do Sul, os sul-africanos brancos, eles maltratavam muito os sul-africanos negros. E depois que esse homem muda, ele muda a forma de tratar. É mais humilde, é mais calmo, é mais humano, e vai mudar até o jeito de lidar com os seus funcionários. A chuva vem e o tempo passa. Aí ele precisava explorar a terra para ver se as batatas estavam lá. E um dos seus funcionários começa a cavar e acha, irmãos, um batatão, uma grande batata. E ele começa a pular, ele começa a louvar. O funcionário dele também começa a pular, começa a louvar a Deus por conta do fato de que Deus ouviu as suas orações. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós temos aqui, irmãos, essa descrição então tão rica, tão interessante, que muitas vezes nós vamos se servir com lágrimas. Talvez o resultado não venha na hora que a gente quer, ou talvez essas lágrimas sejam de alegria, porque a gente está tão eufórico do que Deus está fazendo, do que Deus está respondendo, pelo que Deus está realizando na vida da sua família, na vida da igreja, na vida da nação, onde quer que seja, Deus está no controle de todas as coisas. Acho interessante o que Salomão fala no capítulo 11, verso 4. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Quem fica só assim, será? Deus quer que nós, irmãos, tenhamos essa atitude de servir a Deus com essa humildade, servir com alegria, sabendo que aquilo que está sendo semeado, ainda que leve tempo, mas Deus vai honrar. E nós vamos agora chorar de alegria e não de tristeza. Daí o Salmo dizer, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quarta forma que Paulo fala que podemos e devemos servir ao Senhor. Servir ao Senhor sendo exposto às provações. Pastor, mas sendo exposto
provações. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você ouviu o verdadeiro evangelho, o evangelho não te enganou. Agora, se você ouviu um pseudo-evangelho, talvez você tenha sido enganado. Paulo fala em Filipenses que a graça de Deus, nós não somente cremos, mas é graça, é favor, é compaixão, é misericórdia de Deus. Nós também experimentarmos níveis de dor e de sofrimento, de angústia, por conta do nosso estado de miséria. E Deus vai usar da sua misericórdia para nos suprir diante do nosso estado de miséria. É graça de Deus. Então você crê, justificados pela fé temos paz com Deus. O justo viverá pela fé. Deus faz a sua obra, que pela fé nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém. Mas o pacote não está completo. O pacote também está associado ao fato de padecermos, de experimentarmos dor e sofrimento, até porque estamos aqui nessa terra. Até o último dia de vida que nós estivermos aqui, a dor vai fazer parte da nossa existência. Então, se você ouviu um evangelho que é diferente disso, descarte, joga fora. Não serve. Porque o verdadeiro evangelho, gente, tem dor, tem sofrimento. E aí são nessas horas que nós somos provados, como foi cantado aqui pelo grupo de louvor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, quer dizer, Deus fala assim, você se converteu, então agora tudo belezinha. Se você não quer ser provado, então é o seguinte, após a conversão, Deus poderia falar assim, então tá bom, eu vou te recolher para você não passar por nenhuma provação. Ainda bem que Deus não fez isso com você, né? Você se converteu, morreu, acabou. Não passou por nada. Não, mas você está aí. E como está vivo, vai passar por vicissitudes, momentos difíceis, momentos bons, momentos ruins. E cada vez que você passar por uma situação dessa aí, Deus está avaliando se a sua fé é palha, é pau, é feno, é pedra preciosa ou se é ouro. A cada situação da vida, você vai passar por essas condições. E aí Paulo está falando que ele passou por várias provações. E isso estava inserido nesse pacote da maneira como ele serviu a Deus. Foram as muitas provações que o apóstolo teve, que fez com que ele pudesse também ter essa resiliência, essa capacidade de enfrentamento para ser o que era. E diga-se de passagem, irmãos, que vem a conversão dele, capítulo 8 e 9, nós estamos aqui praticamente no capítulo 20. Há um período de tempo decorrido aqui, não é da noite para o dia que tudo isso está acontecendo. Mas Paulo tinha poucos anos de vida cristã para passar por tudo o que passou. Nenhum outro dos apóstolos passou o que Paulo passou. É fato que, ao final da vida, a maioria dos apóstolos foram mortos ao fio da espada, degolados, enforcados, apedrejados. Mas, no decurso, só Paulo passou o que passou de forma tão intensa e cruel. E eu gosto muito de pensar, quando ele escreve na segunda epístola aos Coríntios, que já no capítulo 2 ele fala de Deus de uma forma esplendorosa. Eu até trato isso como o fato de que às vezes a gente, se tem algum problema, a gente fala muito mais do nosso problema do que de Deus. Paulo ele fala de Deus no capítulo 1, e no capítulo 11 que ele vai falar do problema. Já viu, às vezes, pessoas que se encontram, nossa, eu estou doente, aí o outro fala, eu também estou. Eu estou com dor nas costas, nossa, eu estou com uma diverticulite. A gente fica disputando quem está mais sofrido, quem está mais doente, quem tem um problema maior. A gente não fala de quem é Deus. E eu gosto muito de pensar no que Paulo fala no capítulo de número 1, a partir do verso 3, ele fala, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que nós somos contemplados por Deus, nós possamos consolar outros. Paulo está falando de Deus, que Deus consola, que Deus conforta, que Deus renova, que Deus está junto. Ele fala assim da sua dor, ele fala de um desespero que ele passou, mas só no capítulo 11 que ele vai detalhar a angústia dele.
E são essas provações que ele está falando. Eu servi a Deus, as provações vieram, mas eu não deixei de servir a Deus. As dificuldades vieram, mas eu não deixei de fazer o que eu tinha que fazer em relação ao meu culto, ao meu testemunho, à minha vida com Deus. E no capítulo de número 11, irmãos, ele vai falar acerca dessa lista. Me parece, então, que Paulo tinha razão e tinha motivo para dizer, lá no capítulo 8 de Romanos, que em Cristo nós somos mais que... Mas ele era um vencedor. Visto que ele era um vencedor, ele está escrevendo para nós, olha, vocês podem crer, que ainda que passem por provações, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, absolutamente nada poderá separar vocês do amor de Deus. Paulo, irmãos, no capítulo 11, ele faz a lista dele, ele fala assim, outra vez digo, ninguém me julgue insensato, mas se assim pensais, recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco. Falo com vergonha, como se nós fôssemos fracos naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo também, eu sou ousado. Diz ele, vocês são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. Vocês são descendência de Abraão, filho da aliança? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muitas vezes. Em prisões, muito mais. Como ministro de Cristo, Paulo está falando, eu passei por muito mais dificuldade que vocês. Em prisões, em açoites, em perigos de morte, muitas vezes, diz ele, dos judeus, 5 vezes recebi uma quarentena menos 1. Ou seja, Paulo sendo exposto, e o chicote vindo sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, e certamente aquele chicote com alguma pedrinha ou algum elemento cortante na ponta para macerar, para maltratar. Eu passei por 39 chicotadas. Paulo está dizendo que 3 vezes ele foi açoitado com varas. Aqui no nosso país a gente tem a ideia do pau de arara, fustigado com varas. Uma forma terrível de oprimir e envergonhar o outro. Pega uma vara e enfia no ânus. 3 vezes. Por causa de quê? Do Evangelho. Por causa de quê? Da palavra. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Eu passei por muitas tribulações. E diz ainda que passou por abismos, voragem no mar, navio naufragou, certa ocasião, as dificuldades aconteceram, ele estava lá, voragem no mar, um tufão veio, ele estava na embarcação. Gente, Paulo passou por tudo isso, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, gente querendo roubar, em perigos com os patrícios, quem era tal qual Paulo, né, fariseu, né, de Tarso, da região da Turquia, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Gente que dizia que era Delfos, mas não era. Era pseudo, falso irmão. Em trabalho, em fadiga, em vigílias muitas vezes, aí ele fala, eu passei fome por me envolver com o Evangelho. Eu passei sede, senti sede, ninguém me deu água. Em jejuns, muitas vezes, eu passei frio, passei nudez, porque quando Paulo estava preso, irmãos, naquelas prisões romanas, Paulo era exposto a um espaço frio, gélido, água escorrendo, e Paulo ali naquela prisão por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E ele fala assim, ao final, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem não se escandaliza que eu também não o abrace? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo está dizendo, gente, eu servi ao Senhor diante de todas essas circunstâncias. Irmãos, isso chama a nossa atenção porque por muito menos as pessoas saem da igreja. Por muito menos as pessoas deixam o Senhor.
por muito menos não permanece na perseverança com a comunhão com Deus. Por muito menos as pessoas estão deixando o Evangelho, estão deixando de servir a Deus. E aí entra no rol dos desigrejados. A igreja que eu vou estar indo em São Paulo, uma fala que foi me passada, depois da pandemia, ninguém mais quer ir à igreja. Tem estrutura, mas não tem gente. Tem estrutura, um templo belíssimo, não tem pessoas. O que aconteceu? Que evangelho é esse que as pessoas estão dizendo? Nós podemos viver sem ir à igreja. Que evangelho é esse em que as pessoas estão querendo ir para o céu, mas não querem ir para o treinamento aqui na terra, de andar junto, de caminhar junto, de a despeito das dificuldades e provações que cada um de nós passa de maneira individual ou coletiva, de permanecermos servindo ao Senhor. Então, Paulo, irmãos, dá uma lição enorme na nossa geração Nutella, como a gente fala, porque são pessoas, irmãos, que por muito pouco abandonam a fé, abandonam a Cristo, acham motivos para não vir à igreja, para não orar, para não estudar as Escrituras, acham motivo para tudo, menos para servir ao Senhor. E Paulo está dizendo, olha, eu passei por tudo isso. Mas antes de falar do meu problema, eu falo do meu Deus. Bendito seja Deus e Pai. Deus é meu Pai, Abba Pai. Deus é o Pai de misericórdia. Deus é o Deus de toda consolação. Deus é o Deus que me conforta em toda tribulação, para que quando eu superar a dificuldade, eu possa olhar para outro, estender a mão e, num ato como de ministério, servir o outro e ajudar o outro, encorajar o outro e saber que aquilo vai passar. Irmãos, é por isso que entendo que cada um de nós, talvez se não conheça, precisa saber quais as experiências de vida que cada um de nós tem. Porque a sua experiência de vida, se você passou por ela, já enfrentou, já é a causa de você ter um ministério diante de Deus. Perdeu um emprego, perdeu um filho, mudou alguma coisa na sua vida, mas você enfrentou aquilo, já tem um ministério para ajudar outro. Vou esperar que o pastor faça. Não, você pode fazer, porque você passou também. Vós sois sacerdócio real. Aí muda tudo. Nós temos que deixar, irmãos, a nossa alma católica. Nossa alma católica, a gente traduz para o pastor tudo aquilo que, na verdade, era traduzido para o padre. Nós não somos mais católicos. Nós somos protestantes. E como protestantes, você é um sacerdote. Você foi chamado para servir. Quinto, servir anunciando e ensinando coisas proveitosas. Paulo está falando assim, olha, eu servi ao Senhor com humildade, servi ao Senhor com humildade, com lágrimas, com provações pelas cidades dos judeus, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar o quê? Alguma coisa proveitosa. Significa, irmãos, que Paulo, Senhor, ele otimizou o seu tempo e a sua fala. O que ele falava era pontual. Ele não perdia tempo. Às vezes a gente fica com tanta conversinha boba, né? Se distrai com tão pouco. Paulo era muito claro, até porque a palavra de Deus é reta, né? Ela não faz curva, ela é reta. E por não fazer curva, Deus está usando o apóstolo aqui para trazer um conteúdo proveitoso. Só o fato de observarmos a vida dele já é uma grande lição para cada um de nós. Mas não cessa aí. Irmãos, pensem nos caminhos de Deus. Deus faz algo surpreendente. Paulo é preso, levado para Roma. Por conta de ser um cidadão judeu, não é exposto, a princípio, à morte. Tem todo um trâmite de julgamento até chegar à sentença final. E quando Paulo é preso por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que Deus colocou no coração dele, daquela luz
maravilhosa e radiante da glória de Deus que envolve a vida desse apóstolo no caminho de Emaús. Esse Paulo agora é preso. Vimos aqui, semana passada, o argumento que ele usa diante de Drusila e Félix. Depois ele passa por outros momentos de julgamento. Ao final, ele é preso, levado para Roma. A princípio, Paulo vai ficar como um preso albergado numa casa alugada. E nessa casa, com um preso albergado, ele tinha todo o movimento, ele poderia sair, porque um preso albergado tem até a hora de chegar em casa. Está aí o Renato e o Thiago que nos ajudam aí. Ele tem a hora de sair, a hora de chegar. Paulo tinha isso. Não era regalia, era uma lei estabelecida para a condição de um preso albergado. A gente tem no nosso país aí as saidinhas, né? E nessa condição, irmãos, é que Deus vai usar esse homem. Já tinha passado pela primeira viagem, já tinha passado pela segunda viagem missionária, já tinha passado pela terceira viagem missionária. Agora esse Paulo, preso, tem tempo. Tem tempo para o quê? Escrever. E Deus usa Paulo para escrever. A gente poderia, puxa vida, Paulo podia fazer composições musicais, poesia. Paulo podia fazer um compêndio de filosofia. Ele não perdia tempo com isso. Parênteses aqui. Nós ouvimos muito no congresso que hoje nós estamos diante de um gnosticismo cristão. Muita gente vindo para a igreja apenas buscando conteúdo teológico, conceitos de teologia, citação de esse ou aquele teórico, mas pouca gente interessada em Cristo. Uma das falas foi que nós corremos um grande perigo de encher a cabeça e esvaziar o coração, sobretudo nessa redescoberta do calvinismo. Não adianta encher a cabeça se o coração está vazio. Por isso que eu, como pastor, eu prezo muito em falar da Bíblia, da palavra de Deus, porque eu sei que é isso que vai ficar. Se eu ficar citando teólogos, você vai esquecer, mas a palavra você vai lembrar, que o Espírito Santo é que faz isso, nos fará lembrar de todas as coisas. Paulo poderia ter escrito um monte de coisa, irmãos, mas esse tempo que Paulo está preso, otimiza o tempo. Ele está otimizando o tempo, não perde tempo. E Paulo aqui está concentrado, irmãos, a olhar para os lugares que ele foi, abriu igreja, Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica, os pupilos dele, Timóteo, Tito. Ele está agora com um anseio de comunicar-se com eles. E é fato que, longe do que nós temos hoje, que há poucos segundos nós mandamos uma mensagem para qualquer lugar do mundo através das mídias sociais, era escrita, tempo e levado de maneira que aquilo chegasse a cavalo, chegasse por meio de uma carruagem ou levado à mão para alguém. E ele tinha essa preocupação desse conteúdo proveitoso. Ele serviu a Deus com conteúdo proveitoso. Aos Romanos, ele escreveu, irmão, sobre justificação pela fé. Ele fala sobre isso. A primeira carta aos Coríntios, ele responde perguntas éticas e fala da infantilidade das divisões da igreja, bem como temas voltados para o casamento, comidas sacrificadas aos ídolos, elencadas por Cloé, talvez uma irmã da igreja de Corinto, que chegou aos ouvidos de Paulo por meio de Cloé, que estava acontecendo algumas coisas. Ele vai escrever de maneira pontual, não perde tempo. Paulo é esse, irmãos, que vai escrever a segunda epístola aos Coríntios, para demonstrar que o sofrimento do crente é parte da luta na terra, quando é necessário esse encorajamento para viver a vida cristã. Paulo, irmãos, é esse que escreve aos Gálatas e que fala o quanto era
proveitoso, e foi proveitoso advertir aos Gálatas que estavam abandonando o judaísmo, sendo que até então eles ouviram do cristianismo. E Paulo fala uma coisa absurda: quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Quem encantou vocês para vocês deixarem o cristianismo para se envolverem novamente com o judaísmo? Quem vos encantou com o gnosticismo dos nossos dias? Quem encantou vocês? Que encantamento é esse que vocês estão deixando o evangelho? Vocês são insensatos. Paulo está falando isso, chamando a atenção, mas trazendo a responsabilidade e falando da questão das obras da carne, falando do fruto do Espírito, que a partir dessa nova vida em Cristo, é o fruto do Espírito que tem que ser evidenciado na vida do crente. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem regra, não tem limite. Vivam intensamente isso. Paulo é esse, irmãos, que está escrevendo aos Efésios, a cidade de Éfeso, que tinha a deusa Diana de Efésios, mas escrevendo, ele está falando da riqueza da graça. Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele está otimizando o tempo dele, cuidando do tempo, falando aquilo que é necessário e não aquilo que não fluiria absolutamente nada na vida daqueles irmãos. Paulo é esse, irmãos, que está falando também aos filipenses e levando uma palavra aos filipenses, a igreja que tinha associado a ele em tempos difíceis. Paulo é esse que está dizendo da gratidão dele, porque a igreja participou do ministério dele, ofertando, mas uma igreja que, por algum motivo, tinha perdido a alegria. Alegria. Aí o Senhor está usando Paulo para falar uma palavra proveitosa. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Se alegrem. Aos Colossos, Paulo está falando sobre a supremacia de Cristo. Cristo é superior a tudo e a todos. A igreja de Tessalônica, Paulo fala, irmãos, das aflições, de como enfrentar os problemas, as aflições, e encoraja os crentes a ter esperança. Já na segunda carta, ele aponta o juízo vindouro, surgimento do anticristo, surgimento do falso profeta, do iníquo, mas ele fala da vitória de Cristo, apesar da perseguição que haveria de vir sobre aqueles que creem no Senhor por conta da presença do anticristo. Muito próximo daquilo que a gente já começou a viver. A Timóteo, Paulo está ensinando, irmãos, como combater os desafios da vida cristã, numa vida de fé. Tu, porém, ser sóbrio, vigilante. Ele está encorajando Timóteo. Na segunda carta, ele, além de continuar a encorajar, ele adverte acerca das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, de maneira que Paulo agora, ao final, vai escrever a Tito, uma pequena carta, onde ele escreve a Tito para estabelecer uma liderança sólida, presbíteros, diáconos, homens, mulheres, sólidos, maduros na fé, gente que cresce e vai produzir para o reino de Deus. A Filemon, Paulo vai escrever de maneira útil e maneira necessária acerca do fato de que ele aborda a questão de que Onésimo havia fugido e, por conta da fuga, Paulo teve contato com Onésimo, pregou para Onésimo, discipulou Onésimo, agora está devolvendo Onésimo, está escrevendo a Filemon, aquele que era o senhor do escravo, falou assim: não trata ele como qualquer, trata ele como se fosse um irmão. Amor fraternal. Irmãos, essas eram algumas coisas proveitosas feitas por Paulo, que abençoou gerações e vem para abençoar a nossa vida. Ele está falando: eu servi o Senhor trazendo para vocês coisas proveitosas. Não foi qualquer coisa que eu trouxe para vocês. Eu servi o Senhor levando a palavra. Sexto, Paulo fala, irmãos, em servir sem fazer exclusão de gregos e de judeus. Aí ele vai dizer no verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus
a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que Paulo havia aprendido a lição no caso de João Marcos. Já mencionamos o problema que aconteceu no capítulo 13, quando João Marcos, o membro do staff da equipe, que era a equipe que cuidava da estrutura dos missionários, ele havia abandonado, voltado para Jerusalém. Nós não temos os motivos por que João Marcos voltou, mas Paulo foi impaciente, ficou deverasmente irritado nessa ocasião. No capítulo 15, verso 38, nos preparativos para a segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos, aí Paulo falou, não, comigo ele não vai. Comigo ele não vai. Irmãos, Paulo é duro. E tem hora que surgir aquele homem bruto de novo lá. Comigo ele não vai. A equipe se divide. Barnabé toma para si João Marcos, e foram para a região da Grécia. A equipe se separou. E Paulo foi com Silas para Roma, sentido Roma. Interessante, irmãos, que foi Paulo quem confrontou Pedro, que queria que os gentios fossem circuncidados. Paulo chegou lá, Pedro, você está querendo que todos os gentios sejam circuncidados? Não, não é assim mais. Então, Paulo, até então, irmãos, com João Marcos, ele dá uma diferenciada lá com Barnabé, os dois entram numa desavença séria. Já com Pedro, ele entra de forma mais incisiva, fala, não é assim, tá? Esse Paulo precisava ser tratado. Nem tanto ao mar, nem tanto à praia. Como é que a gente está? A gente está para o mar ou está para a praia? Às vezes a gente está para um ou para outro, né, irmãos? E como isso mexe com os nossos relacionamentos. Ou a gente está na praia ou a gente está no mar. E Paulo precisava ser tratado. Nós não sabemos os motivos pelos quais João Marcos abandonou. Falou, não dou conta de ir agora. E o fato é que, com isso, Barnabé, que era o grande discipulador, vai pegar João Marcos, vai caminhar com João Marcos, sentido Grécia, e João Marcos é esse que vai escrever o Evangelho de Marcos, a importância de João Marcos depois. E o que nós temos aqui, irmãos, é que esse Paulo, depois de um tempo, vai escrevendo a Timóteo, ele vai escrever, envia-me, quem? João Marcos. Acalmou. Aprendeu. Servir sem fazer exclusão, sem fazer acepção de pessoas. Nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, nem culto, nem letrado, nem o do partido A, nem do partido B. É o desafio dos nossos dias. Servir ao Senhor assim. E, por fim, irmãos, servir sem constrangimento. Servir sim na dependência do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 1, ele esclarece de maneira pontual algo interessante. Ele fala que o quanto é necessário nós servirmos ao Senhor com a consciência boa. Em outro momento, ele fala com consciência pura. E Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, em uma dessas cartas que ele vai escrever nesse momento de aproveitar o tempo, de um tempo proveitoso, ele fala o seguinte, que haveria um tempo, ou havia circunstâncias em que a motivação pela qual as pessoas pregariam o Evangelho não seria Cristo. Apesar de a motivação não ser correta, Cristo seria anunciado. E é interessante que há um momento no ministério dos apóstolos que alguém está falando uma verdade, mas da parte de demônios. Aí há uma repreensão. Ele estava falando uma verdade. Jesus, filho de Davi. É verdade. Mas o Espírito que estava lá dentro, trazendo essa verdade, não é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor repreende. Repreende por quê? Não era compatível o que estava na boca com o que estava no coração. E Paulo vai falar que, de alguma forma, assim, nós não podemos servir ao Senhor com constrangimento.
mas sim de consciência boa e de consciência pura. Ele diz que alguns pregariam o Senhor por inveja e por contenda. Pregar por inveja e pregar por contenda. Às vezes, a turma que faz parte da música passa muito por isso. Eu quero tocar como quem toca lá, quero cantar como quem... Só que, às vezes, quem está querendo não tem as habilidades para fazer o que tem que ser feito, mas fica com aquele negócio. Há outros que fazem de boa mente, Paulo está dizendo. Há os que fazem por amor, tem compaixão, tem desejo de expressar através do grande mandamento aquilo que precisa ser feito para que Deus seja glorificado. Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que é possível. Fazer com amor. Ele fala também que alguns estariam pregando por contenda e que alguns estariam julgando suscitar aflições e prisões. Pregar para gerar prisão, pregar para gerar aflição. Aí ele fala assim, mas o que importa? Olha só a paciência de Paulo. Eles estão fazendo isso, o que importa? Contanto, de toda maneira, ou por pretexto, ou verdade, que Cristo seja anunciado. É nisso que eu me regozijo. Sim, eu me regozijarei. Quer seja por avareza, contenda, o que for. Cristo está sendo glorificado. É por isso, irmãos, que tem um monte de gente aí falando, apesar de estarem falando da teologia da prosperidade, apesar de estarem distorcendo o evangelho, apesar de tudo isso, Cristo está sendo anunciado. E aí, no dia final, cada um vai prestar conta daquilo que Deus colocou em suas mãos. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele falou, nós não devemos viver o evangelho de maneira constrangedora. Então, você na sua casa, seus parentes, não fique tímido, acabrunhado, assim, encolhidinho. Não, viva a sua fé. Se tudo que nós aprendemos aqui é verdade, o que vai acontecer? Lá no fim, você vai ser recompensado. Há quem diga o seguinte, se tudo que nós vivemos não foi verdade, não é verdade, você não vai perder absolutamente nada. Mas perdeu quem não creu, perdeu quem não viveu. Mas isso é verdade. Então vai perder quem não viver, vai perder quem não servir. O apóstolo Paulo encerra a sua fala à igreja de Filipe, quando ele diz assim, sei que isso me redundará em salvação, pela vossa súplica, pelo socorro do Espírito de Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como para sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, ou seja, pela morte. Aí a frase final, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer, não perdi nada, é lucro. É disso que Paulo está falando. Lá em Atos capítulo 20, Lucas registra, traz para nós maneira de servir. 7 maneiras que ele está apontando aqui, com palavras de maneira muito sucintas, mas o decorrer da descrição de Atos e as cartas que ele escreve nos dão a entender a robustez desse conteúdo que Paulo está trazendo para nós, dizendo, olha, sirvam o Senhor assim. E aí o Salmo de número 100 traz para nós a grande mensagem. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, sabei que o Senhor é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, posso dizer que nesses quase 31 anos de pastorado eu tive o privilégio de conviver com muitos pastores, homens de Deus, muitos presbíteros, homens de Deus, muitos membros de igrejas,
homens de Deus, mulheres de Deus, jovens, mães, papais, avós, muita gente que já foi e que deixou em mim uma grande marca de um testemunho cristão. O que nós temos que nos perguntar? O que falarão de nós quando nós partirmos? A quem servimos? Qual o legado nós vamos deixar? Citei há pouco que um pastor amigo meu, 49 anos, José Carlos, faleceu. Primeiro casamento, a esposa o deixou, 3 filhos, ficou meio atordoado, reconstruiu há 3 anos, casou de novo, foi para a Junta de Missões, lá no sertão do Pernambuco. Tive com ele a última vez, em 2018, quando eu vim aqui para falar no meio da semana, ele estava no congresso da 8ª Igreja. Presencialmente foi o último contato que tive com ele. Outros momentos, mas pelo WhatsApp. Quarta-feira, 15h44, mandei um vídeo que eu posto aí para os irmãos nas minhas redes sociais, mandei para ele. 23 horas, o Jackson manda mensagem: José Carlos morreu. O legado que fica para mim, irmãos, é de um jovem que quis servir a Deus na sua simplicidade, no seu jeito de ser, muito tímido, muito acanhado, um pouco ansioso, mas serviu ao Senhor. E certamente ouviu do Senhor Jesus nessa semana: entra no gozo do teu Senhor. Que memória nós vamos deixar se o Senhor nos chamar? Paulo nos deixou essa grande memória. Precisamos olhar para Paulo e dizer o que também ele disse ao final da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor é justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por esse momento tão precioso, de exposição da Tua Palavra, de dizer aquilo que ela é e aquilo que ela diz, sem buscar distorcer, e, ó Deus, sabendo que a obra do Teu Santo Espírito é nos convencer daquilo que ela diz. A obra do Teu Santo Espírito é consolar-nos quando precisarmos do consolo, corrigir se estivermos andando em erros, buscar a Deus com isso, glorificar o Teu santo nome com o nosso testemunho e, sobretudo, a glória de Cristo através das nossas vidas, impactar a vida de outras pessoas num tempo em que o sal pode estar deixando de ser insípido. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a servirmos o Senhor, tendo essa dimensão que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui. Livra-nos de nós mesmos e livra-nos, ó Deus, das inserções pagãs, pecaminosas, que fazem destoar, ó Deus, o verdadeiro sentido da Tua palavra. Porque no final de tudo, ó Pai, o Senhor vai nos chamar e nos confrontar com aquilo que ouvimos, com aquilo que fizemos e na possibilidade que tivemos de crer e realizar a Tua obra em Teu nome. Ó Deus, que cada um de nós, ao sairmos daqui, tenhamos essa reflexão, que o nosso culto não encerre aqui, mas que o nosso culto continue na nossa casa, nossos familiares, trabalho, nos nossos relacionamentos, que continuemos a celebrar com alegria o Senhor, aquele que nos deu vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém.